Capítulo 3 de Mateus, quando você encontrar, diga amém, Jesus. Os últimos dois versículos, para que tenha contexto, que eu vou entrar no capítulo 4, mas eu preciso ler os dois últimos, o 16 e o 17 de Mateus 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus amados, glória a Deus por essa palavra, que pode nos trazer uma instrução muito importante, né, principalmente como homens, sobre a nossa trajetória aqui nessa terra, e nós podemos aplicar as verdades que estão aqui inseridas. Eu queria começar fazendo 3 declarações aqui importantes que eu encontro nesse texto. Primeiro, nós vemos um ataque do diabo direto a Jesus. Tá certo? Ou seja, primeiro, o diabo sempre vai atacar aqueles com quem Deus tem um plano. Essa é a primeira coisa. Não se iluda e nem se surpreenda quando for atacado pelo diabo. Jesus, aqui na terra, como homem, ele também sofreu ataques. A segunda declaração é essa: o diabo intensifica o seu ataque quando percebe o cumprimento de uma promessa. O diabo intensifica os ataques quando percebe que alguma coisa está para acontecer. Jesus está às margens do início do seu ministério. O diabo, percebendo isso, intensificou o seu ataque. Ou seja, todas as vezes que você estiver perto de um acontecimento, de um cumprimento, de alguma coisa boa de Deus na sua vida, perceba que o diabo vai intensificar os ataques. Os ataques do diabo não estão aí para provar que ele pode te vencer. Os ataques do diabo estão aí para te mostrar que Deus tem alguma coisa boa preparada para você ali na frente. A terceira declaração é: e isso aqui, amados, é uma das coisas mais importantes que esse texto tem para nos ensinar. Que Jesus aqui não venceu o diabo como Deus. E você sabe, como bom assembleano, que Jesus aqui na terra, ele era 100% Deus e era 100% homem. Aqui Jesus venceu o diabo como homem. Porque se ele fosse vencer como Deus, aí não teria graça. Então ele vence como homem, para mostrar para nós, homens que estamos aqui, que se ele venceu, nós também podemos vencer. Você pode abençoar alguém que está do seu lado direito e esquerdo, dizendo: se Jesus venceu... Não, pera. Tem gente que falou tão desanimado que Jesus não venceu. Vamos melhorar? Se Jesus venceu... Complete a frase. Você também. Eu não sei qual nível de ataque você está sofrendo agora, seja na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Não sei onde você está sofrendo um ataque do diabo, mas Deus me mandou aqui ser profeta para você hoje. Se Jesus venceu, a vitória também vai ser sua em nome de Jesus. Quem pode levantar uma das mãos e dar um glória a Deus aqui neste lugar? A riqueza desse texto aqui também está em um evento que acontece uma só vez no Novo Testamento e em nenhum outro lugar
você vai encontrar uma aparição audiovisual da Trindade. É a única vez que a Trindade aparece, os três no mesmo lugar, se manifestando visualmente e de forma audível, que foi a voz do Pai. Jesus, então, aqui, ele está prestes a iniciar o seu ministério. E isso é muito importante a gente trazer esse destaque. Por quê? Porque muitas vezes nós, na nossa trajetória de vida, precisamos aprender com Jesus como é que se caminha aqui nessa terra, sem levar grandes sustos com aquilo que nós vamos passar. Então existem caminhos que nós podemos tomar, partindo da observação de como Jesus lidou com as coisas que ele enfrentou 2000 anos atrás aqui nessa terra e que nós também continuamos enfrentando. Então eu queria trazer destaque para 5 coisas que estão aqui no texto e são muito fáceis, você vai guardar na sua mente, eu tenho certeza disso. A primeira coisa que eu olho no texto e que me chama a atenção é a voz do Pai dizendo para Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então a primeira lição que nós precisamos aprender enquanto nós estamos aqui é essa: afirmação. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele recebe o quê? Uma afirmação. De quem? De Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz não veio da terra, essa voz, ela veio do céu. Essa voz não veio dos homens, essa voz veio de Deus. Essa voz não é natural, essa voz é sobrenatural. Essa voz não é de baixo, essa voz, ela é de cima. Agora ouça o que eu vou dizer aqui para você. Por que é importante nós percebemos a forma como Jesus recebe essa afirmação e que nós também precisamos caminhar com essa verdade, de nos sentirmos afirmados por Deus, em nos sentirmos afirmados por esta mesma voz que falou acerca de Jesus, também é liberada sobre nós. Quando o diabo chega para tentar Jesus, ele começa lançando ou tentando lançar uma dúvida. Qual que era a dúvida? Se tu és o Filho de Deus. Ele não disse, já que tu és o Filho de Deus. Ele tenta lançar uma dúvida, se tu és o Filho de Deus. E ele faz isso por 3 vezes. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Por que é que Jesus não caiu na tentativa frustrada do diabo de ter alguma dúvida acerca da sua identidade? Porque ele já havia sido afirmado pelo Pai. E quem já recebeu uma afirmação de Deus, não cai numa dúvida do Satanás. Porque, irmãos, isso é uma característica do diabo. Naquilo que diz respeito às coisas de Deus, ele sempre vai chegar atrasado. Quando ele chega, Deus já chegou na frente. Quando ele chega com a dúvida, Deus já tinha chegado com a afirmação. Você precisa entender isso, que os ataques do diabo na sua vida são uma tentativa frustrada de fazer com que você se sinta aquilo que você não é, porque você não é aquilo que o diabo diz, você é aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Então diga para alguém que está do seu lado, você é filho de Deus, diga aí. Tu és filho de Deus. Quem recebeu a afirmação não vai cair na dúvida do diabo. Alguém aqui hoje nessa conferência, nesse congresso de homens, precisa mandar uma mensagem para o diabo. Diabo, você chegou atrasado. Por que o diabo chegou atrasado? Porque quando ele chegou, Deus já tinha chegado. Aliás, Deus chega primeiro sempre. Preste atenção, Deus não acordou hoje pela manhã imaginando um plano ao seu respeito. O que Ele tem para você já estava projetado antes do teu pai conhecer a tua mãe. Eu vou falar isso aqui, até alguém pegar esse negócio aqui hoje. E eu queria que Deus me desse pelo menos 10 pessoas para acreditar no que eu estou dizendo. Quando o diabo chegou para tentar alguma coisa na tua vida, o plano já estava escrito por Deus há muito tempo. E essa é que é a verdade. E Deus deu tanta prova disso que nem se você quiser anular esse projeto, você consegue. Porque no dia em que Deus chegou para Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, e disse, Jeremias,
eu te conheci, você vai ser profeta das nações. Jeremias falou assim: Senhor, eu não posso ser profeta. Sabe por quê? Porque eu ainda sou uma criança. Jeremias, ouça o que eu vou dizer, isso é o que você está falando. Antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, para mim você já era profeta, eu já tinha te feito profeta das nações. Então não tem esse negócio, não vai dar certo, pastor, porque eu fui apresentado no centro de macumba quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não quero saber quando alguém foi apresentado. A pessoa foi apresentada aos 7, Deus já tinha chegado antes, há muito tempo. Não interessa o projeto que o inimigo traçou, o que vai prevalecer é o que Deus fala ao seu respeito. Será que tem alguém que pode levantar a mão, abrir a boca? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Outro detalhe importante aqui acerca dessa afirmação é o que Deus faz na presença de muita gente. Este é o meu filho amado. Os discípulos ouvem aquela voz. Este é o meu filho amado em quem me compraz. Por quê? Porque Deus tem o propósito de te honrar. E a honra de Deus, ela é sempre manifesta no meio de todos. Davi não foi ungido no campo, porque Samuel poderia ter ido lá e ungido Davi. Ele disse: não, chama Davi até aqui. E a Bíblia diz: e foi ungido Davi na presença dos seus irmãos. O que Deus tem que fazer na sua vida, Ele não precisa fazer escondido de ninguém. Ele te chama e todo mundo vai ter que ver. Até quem não vai gostar, vai ter que ver o azeite descendo na sua cabeça. Por que eu estou dizendo a questão da afirmação ela é importante, pastor André, meu amigo? Porque hoje em dia nós estamos vivendo no meio de uma geração muito carente de aprovação dos homens. As pessoas são muito carentes de serem aprovadas pelos outros. A pessoa posta uma foto, daí 30 segundos ela entra para ver quantas curtidas teve. Aqui em São José isso não acontece não, mas lá na cidade de São Paulo acontece muito. As pessoas têm a necessidade, elas querem saber quantos compartilhamentos teve, quantas curtidas teve. Sabe o que é isso? É a necessidade da aprovação dos outros. Eu me sinto bem quando os outros aprovam aquilo que eu estou fazendo. Isso nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus é essa: eu te chamo, eu te unjo, eu te capacito e eu te afirmo. Se ninguém acreditar em você, não faz diferença nenhuma, eu vou dar a curtida final. Eu precisava ter alguém aqui hoje que acreditasse que só uma curtida de Deus fosse o suficiente para você tocar a sua vida inteira, se não tiver mais ninguém para acreditar em você. Ah, pastor, mas ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém curte as minhas postagens. Olha quantos seguidores eu tenho. Você não precisa, você precisa só de uma voz. Quem ouviu a voz que veio do céu? E nós somos viciados. Nós estamos no meio de uma geração viciada na aprovação dos homens. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão quando ele tinha aproximadamente 76 anos de idade. De tudo que nós lemos sobre Abraão no livro de Gênesis, você pode contar as vezes que Deus falou com Abraão. Eu contei, se eu tiver errado, alguém conta depois, pode me ligar e falar: pastor, você esqueceu de uma. Em quase 30 anos, Deus falou com Abraão 8 vezes só. É o que tem de registro. Uma vez no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, 18 e 19, capítulo 21 e capítulo 22. Em outro momento nenhum. 8 vezes. Ali Deus estava sinalizando: eu estou falando com um homem que é o meu amigo. E eu falei só 8 vezes. Nosso problema é que a gente quer que Deus fale todo dia, para se sentir afirmado. Jesus só ouviu uma vez: esse é o meu filho. E ele concluiu o ministério. Se Deus falou uma vez, ela não precisa repetir amanhã. Para de ficar correndo atrás de profecia, se você já ouviu a voz uma vez. Quem já ouviu uma voz? Deus falou 8 vezes com Abraão. Porque Deus, Ele trata a nossa vida assim. É muito longe a comparação, mas só para trazer para dentro do contexto. Eu vim aqui hoje usando um aplicativo. Eu não sei se o pessoal usa muito. Você conhece um tal de Waze? Conhece ou não? Profeta Waze. Se você usa o Waze, você vai notar uma peculiaridade no Waze. Quando você sai daqui, ele fala: vire à direita. Você vira à direita. Aí depois ele fala: vire à esquerda. Quando você pega uma rota, aparece em cima assim: 20 quilômetros, até chegar onde você precisa virar de novo.
Durante esse trajeto de 20 quilômetros em linha reta, que você não precisa virar para lado nenhum, o Waze não fica falando com você. Vai reto. Ou fica falando. Continua. Você está indo muito bem. Quando é que ele fala de novo com você? Quando chega a hora de mudar a rota. Deus não precisa ficar falando com a gente todo dia. Desde que ele fale, quando chegar o momento. Não seja viciado na aprovação dos homens. Seja fiel à afirmação que Deus fez ao teu respeito. Eu queria que tivesse alguém aqui que pudesse levantar as mãos e glorificar por 10 segundos esse Deus maravilhoso que traz uma afirmação sobre a nossa vida. Primeiro, afirmação. Vai ficar fácil de gravar porque tudo termina em não. Segundo, direção. Porque a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito, depois de ouvir a voz, ele foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Então Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Então vem aquela grande pergunta: se nós somos homens de Deus e somos dirigidos pela Bíblia e pelo Espírito, você permite o Espírito Santo te conduzir para onde Ele quiser? Essa é a primeira. Você disse amém. Responda a segunda. Ao sair do lugar para onde Ele vai te dirigir, você sai aprovado ou reprovado? Eu não creio que ninguém aqui tenha problema em ser levado ao lugar dos milagres, mas eu duvido que tenha alguém aqui que tenha muita facilidade de ser levado ao deserto. Isso é tão verdade que você não vê campanhas, né? Vem aqui durante 7 semanas para entrar no deserto. Você vê campanhas para quem quer sair do deserto. Mas eu queria dar uma palavra para você aqui, que no curso da nossa vida, nós de vez em quando, o Espírito Santo vai nos levar ao deserto. Ninguém quer uma palavra dizendo, ninguém quer uma palavra profética. Longe de mim, vir aqui em São José, ter dirigido de São Paulo até aqui, chegar, irmão, se prepare, Deus tem um deserto para a tua vida. Ninguém veio aqui para ouvir isso. Nós viemos aqui para ouvir que você vai sair do deserto. Só que eu preciso ser franco com você aqui, que de vez em quando Deus nos leva para o deserto. E o naipe, o tipo de homem que Deus está querendo levantar, são os homens que são afirmados por Deus e que não têm medo de enfrentar os desertos. Seja gentil, mas fale com a pessoa que está do seu lado. Fala assim: ô vizinho, se prepara. Tem deserto também. Pode falar aí para alguém. Tem deserto também. Tem deserto também. Crente também fica doente. Crente também perde trabalho. Crente também passa por crise. Crente também pega Covid. Crente também pega câncer, tem câncer, tem que lutar. E nós entramos nos desertos e Jesus entra e é guiado pelo Espírito, não pelo diabo. Porque quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Então não atribua ao diabo aquilo que é obra de Deus. E pode ser que você está enfrentando uma fase da sua vida que não tem nada a ver com o diabo. É exatamente a mão de Deus que está te conduzindo para que quando você sair dessa, você saia melhor do que você entrou. Tem alguém para receber o que eu estou pregando aqui? Eu aprendo 4 verdades sobre o deserto que Deus muitas vezes nos conduz. Primeiro, deserto é parte do processo. Jesus é o Filho de Deus e ele foi levado ao deserto porque era parte do processo. Tem coisas que Deus não vai fazer na sua vida se você não passar por lá. Jesus disse: importa que o Cristo padeça e depois entre na sua glória. Tem muita gente querendo a glória, mas não quer padecer. É o deserto que faz essa casca grossa na nossa vida. É o deserto que nos prepara para não nos tornarmos crentes murmuradores, bicudos por qualquer coisa, reclamando por qualquer problema. É o deserto que nos forja. Crente bom, homem bom é formado na fornalha do deserto. Segunda coisa que eu aprendo sobre o deserto é que não é você que escolhe o seu próprio deserto, é Deus que escolhe. Se fôssemos nós responsáveis de escolher os nossos próprios desertos, você ia estar chegando no fim do ano agora, você já ia fazer a sua lista para entregar para Deus na virada do ano. Senhor, eu quero te fazer a entrega aqui dos meus desertos de 2022. O que você ia pedir? Senhor, estou pronto, Senhor. Em março, o pneu do meu carro pode furar. Em junho, Senhor, uma outra luta
não muito pesada, uma lutinha. Só que não somos nós que escolhemos os nossos desertos, amados. Se você entrar no meu Instagram, a publicação está lá, do dia 29 de julho de 2017, era uma segunda-feira. Pode entrar no meu Instagram, está lá. pr.cristianoliveira. Eu tinha terminado de fazer uma corrida junto com alguns amigos, companheiros de corrida de rua, assim, eu gosto de fazer um exercício, uma corridinha. Eu fiz uma postagem, estava eu e mais 2 amigos, dia 29 de julho de 2017, segunda-feira. Quando terminou aquela corrida, a postagem está lá. Meu amigo falou assim, pastor, a gente corre amanhã? Eu falei, cara, não vai dar para correr, porque a minha médica me pediu um exame, uma colonoscopia. Minha médica me pediu um exame e eu tenho que fazer exame quarta-feira. E o preparo, quem já fez, o preparo é pior do que o exame. Então, você tem que cortar alimento, só pode ingerir líquido, é muito doído. E na quarta-feira seria, então eu falei, eu tenho que esperar. Na quinta-feira a gente volta. Isso era o meu plano. Na quarta-feira eu fui e fiz o exame. Quando eu saio do exame, depois de 6 horas de exame, a médica me entrega assim as fotos. Falou, você está vendo aqui, ó? Você está com um tumor, do tamanho de uma bola de beisebol. Inoperável. Nem se quiser operar para tirar, tem como. Você tem que procurar o seu médico oncologista o mais rápido possível. Minha vida mudou de um dia para o outro. Porque não somos nós que escolhemos os desertos que vamos entrar. Às vezes é surpresa para a gente, mas não é surpresa para Deus. Aquele que está te levando sabe. É melhor ele saber do que você. Porque se ele entra com você, ele se responsabiliza. Terceira coisa que eu aprendo sobre deserto é que deserto é lugar de aprovação ou reprovação. E como é que eu sei que fui aprovado ou reprovado? Pelo tempo. Enquanto você não sai, significa que você não aprendeu. Como é que Deus fez com Israel? Enquanto não aprendeu, vai ficando aí. Aí Deus falou, olha, vocês estão rodeando essa montanha tem muito tempo. E muito tempo era muito tempo mesmo. 39 anos. Agora chegou a hora de vocês saírem. Então, prova que está durando muito tempo pode ser sinal de que a lição que Deus queria te ensinar. Eu não sei se você está preparado para ouvir isso. Você conhece alguém 20 anos com o mesmo problema? O cara não passa de fase, parece aquele joguinho de videogame, lembra do Atari? Os mais antigos aqui vão se lembrar. Aquele do aviãozinho subindo. Entendeu? Quando não passa de fase, é sinal de que você ainda não aprendeu. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, você vai passar de fase. Você pode enfrentar outro deserto, mas esse você vai passar por ele. Quarta coisa que eu aprendo sobre o deserto é que todos eles têm data de validade. Todo deserto é temporário. Ninguém fica para sempre no deserto. Eu não sei qual deserto você está enfrentando, mas Deus me trouxe aqui uma palavra de alento para você. Esse deserto, ele tem data de validade. Já já você vai sair dele e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu falei afirmação, eu falei direção, e aí vem a terceira coisa que acontece. A Bíblia diz que Jesus jejuou quantos dias? 40 dias Jesus jejuou. Afirmação, direção, consagração. A nossa vida tem isso. Tem afirmação de Deus. Tem direção de Deus que muitas das vezes é para o deserto. E também tem consagração que é parte do processo. Jejum é você se abster de comida para um propósito espiritual. Não é para perder peso. Jejum é você dizer não para a sua carne e dizer que a sua carne está subjugada a um Deus que é maior do que ela. Que não é ela que vai ditar as regras. Não é a minha carne que diz o que eu tenho que comer. Não são os meus impulsos que vão me dizer o que eu tenho que fazer. Eu estou dominado pelo Espírito Santo. E aqui eu aprendo algumas verdades sobre consagração. A primeira delas é a seguinte: não tem como você terceirizar. Quem tem que consagrar é você mesmo. Esses dias eu entrei numa agência de viagem e tinha um cartão, aqueles bloquinhos de cartão de visita em cima assim, ó. Aí você fica lá, né, sapeando, vendo o que é aquilo. Aí tinha um cartão assim: personal pastor. E embaixo do nome dele é escrito: oro, jejuo por você e entrego o mistério. E embaixo o telefone. Eu falei: canalha. Tem coisas na sua vida que não é o pastor que tem que fazer, é você. Dá um jeito de começar a acordar 3 horas da manhã se você quer ver vitória nessa área da sua vida. Deixa de ser crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e o cara não ora, não jejua, não se consagra. Coloque o teu joelho. Eu ainda creio. Eu não sei se tem alguém que ainda crê ainda.
que as coisas têm mudado muito nesses dias que nós estamos. É muito 7 passos para, é muito 3 passos para. Na minha época que eu me converti, eu sou pastor assembleano, me converti na Assembleia de Deus, meu irmão, tem 22 anos, eu sou do círculo de oração, meu irmão. Eu sou da época que era um passo só, para baixo, joelho dobrado. Quer ter vitória? Consagra, ora, jejua, busca a Deus, pede uma intervenção do céu na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo sobre consagração é que tem coisas na nossa vida que só rompem através do jejum e da oração. Eu estou falando de Jesus, homem que jejuou. Se Jesus jejuou, nós também temos que jejuar. Aliás, no Sermão do Monte só tem 3 coisas que Jesus colocou que não deixou no condicional. Ele disse: quando orardes, quando jejuardes e quando ofertardes. Ele não disse se orardes, ele não disse se jejuardes, e ele não disse se ofertardes, ele disse quando. Ou seja, não é uma questão de não fazer, é só saber quando é que vai ser feito. Você quer, pergunta para quem está do seu lado, quer resultado? Pergunta aí para alguém. Você sabe o caminho, pode falar aí. Porque a gente está querendo outros caminhos. A gente quer o vídeo no YouTube, a gente quer o vídeo do Reels do Instagram, a gente quer ouvir aquele coach, master, que vai dar a chave que vai destravar. Não, a chave que vai destravar é aquela que Jesus falou em Marcos 9, quando os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nós tentamos expulsar e não conseguimos. Por quê? Aí Jesus falou: porque esse aí não tem 7 passos, esse aí não tem chave para destravar, esse tipo de demônio só sai. Tem alguém que ainda crê no poder da consagração aqui ainda? E a terceira coisa que eu aprendo com consagração é que consagração é você dizendo para a sua carne quem é que está no controle. Nossa carne só quer dormir, irmão. Carne não quer ler Bíblia. Carne quer comer arroz com feijão. Carne não quer orar de madrugada. É oração. Deus tem que devolver esse tempo para a gente. Antigamente nós orávamos mais, vamos ser muito sinceros aqui. Era uma prática mais comum, inclusive dentro da nossa denominação. Vamos ser sinceros, gente. A gente muitas vezes, eu não gosto que as pessoas ficam brincando com as irmãs do coque, as irmãs do ciclo de oração. A primeira oportunidade que eu tive para pregar foi no ciclo de oração, segunda-feira, 4 horas da tarde. É aquele ciclo de oração que você tinha que ir com a vida. Brinca não. Na nossa igreja, a igreja que eu me converti lá nos Estados Unidos, tinha uma irmã chamada irmã Sônia. Eu sou muito criterioso com esse negócio. Meu pastor é muito criterioso com isso. Pastor Silas Malafaia. Eu aprendi isso. Mas na minha igreja, mas eu acredito na manifestação dos dons. Tinha uma mulher chamada irmã Sônia. Deus mostrava mesmo. Eu estou em casa um dia orando, eu era novo convertido, eu estou em casa orando. Um dia de semana, sol quente. Eu estou no quarto, passando uma luta, o diabo querendo me levar de novo para o mundo das drogas, querendo me arrastar de novo para a perdição. E eu no quarto, de joelho dobrado, com a Bíblia aberta no chão, orando e chorando: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero voltar para o mundo. Senhor, me sustenta, Senhor, me sustenta. Eu estou no meu quarto, na sala o telefone toca. Quando o telefone toca, eu falei assim: não, o que eu estou fazendo é mais importante, eu não vou atender o telefone. Aí a secretária eletrônica entra: você ligou para o número tal, depois do sinal, deixa a sua mensagem. Quem é que entra pela secretária? A irmã Sônia, falando em mistério. Eu estou de cá olhando e falei: isso é a voz da irmã Sônia. A irmã Sônia fala assim: meu filho, eu te vejo no quarto de joelho dobrado, onde você está? Levanta, pega o telefone que eu quero falar com você. Irmão, eu já vi Deus usar muita coisa, agora secretária eletrônica. Aleluia, 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 aleluia. Ela começou a falar comigo, e ela disse assim: eu te vi quando você começou a orar, e eu te vi quando você abriu a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo de número 4. Irmão, eu não estou falando dessa pataquada de revelação de CPF, de placa de carro. Deus não precisa revelar a placa do meu carro para fazer alguma coisa comigo. Deus precisa falar do íntimo, Deus entregar, Deus falar, Deus mostrar, e o povo sair avivado. Eu estou falando de consagração. Quarto lugar, eu já estou caminhando para encerrar.
Afirmação. Você pode dizer comigo? Afirmação. Direção. Consagração. Tentação. E a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado, o diabo chegou para tentar. Porque ele sempre vai chegar. Então todos nós vamos passar por isso. A tentação não é para um grupo seleto da igreja. Todo mundo tem que enfrentar. A tentação é Deus te preparando para alguma coisa maior que Ele vai fazer na sua vida depois da vitória que você vai ter. E a tentação tem algumas verdades. Todos nós podemos ser tentados. Tem gente fazendo a oração que Jesus ensinou no Sermão da Montanha de maneira errada. Jesus não disse, livra-nos da tentação. Ele disse, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Então nós não devemos orar pedindo para Deus nos livrar de ser tentado, mas sim que Ele não nos deixe cair na tentação. Porque tentado todo mundo vai ser. Você pensa que Jesus não foi? Ele também foi como homem. E toda tentação tem esses 3 níveis que estão aqui revelados nesse texto. Toda tentação que o diabo traz sobre as nossas vidas, ele abrange esses 3 níveis em alguma área da nossa vida. Primeiro, o diabo sempre vai nos tentar em alguma coisa que nós queremos. O diabo não vai te oferecer chocolate se você não gosta de chocolate. O diabo sempre chega com uma oferta de alguma coisa que ele já sabe que você quer. Porque o diabo está aqui nessa terra há muito mais tempo do que nós aqui, tá? Tem 6.000 anos que ele está aqui. E ele vem tentando, inclusive, grandes homens de Deus, e provocou a queda de muitos deles. Porque ele tenta em alguma área que ele está observando que a pessoa quer. Qual foi o primeiro aspecto da tentação de Jesus? Transforme essas pedras em pães. Por que ele ofereceu pão, gente? É o óbvio, porque Jesus estava com... Então o diabo sempre vai chegar te tentando com alguma coisa que você quer. Então toma muito cuidado para que quando alguma coisa que você quer aparecer na sua frente subitamente, é bom você dizer não, porque o diabo viu o que você queria, mas existe um caminho legítimo para você ter aquilo que você quer. Eu sei que nessa parte, eu até escrevi aqui, ó, ninguém dá glória a Deus nessa parte. O diabo sempre nos tenta com alguma coisa que nós queremos. Ter o que queremos não é autorização para termos. Não é porque eu quero que eu posso ter. Não é porque está diante de mim que eu posso ter. Porque pode ser um laço do diabo para nos pegar. Aquilo que vem de Deus, vem do alto e você vai saber. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Então aquilo que Deus tem para você, Ele nunca vai precisar do diabo para te entregar. O que Deus tem para você, virá das mãos de Deus. Segundo nível da tentação, sempre vai despertar o desejo de autopromoção. Onde é que está isso no texto? A Bíblia diz que Jesus foi levado no pináculo do templo. E o diabo disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, e todos sabem, o ponto mais alto do templo é o pináculo, 70 metros de altura. Se Jesus atende à tentação do diabo, o que o diabo queria com isso? Autopromoção. Lá no templo estava a elite religiosa, aqueles que duvidaram de Jesus durante todo o seu ministério, os fariseus, os escribas, os religiosos, os guardiões da lei, os que enfrentaram Jesus durante todo o seu ministério estavam lá no templo. Olha o que o diabo fez: pula de cima do pináculo, porque quando eles verem você caindo e os anjos te pegando e te colocando de pé, eles vão ter que te respeitar. O que é que ele estava tentando Jesus? A uma autopromoção. Ou seja, um caminho para que as pessoas te reconheçam. Tome muito cuidado com aquilo que você está fazendo que está gerando autopromoção. Quando Deus quer nos promover, Ele não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa te levar ao pináculo do templo para dar um show.
Quando ele quer te promover, ele faz sem precisar de você dar show e de auto se promover. Muito cuidado, o que nós estamos vendo nessa geração é isso, é muito desejo de aparecer. A autopromoção, ela é muito perigosa. Existem hoje caminhos para você se tornar uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque o interessante é você se autopromover. O diabo fez uma oferta e Jesus, eu não quero me autopromover. Eu sei o que o meu pai vai fazer por mim. E eu não preciso me lançar do pináculo do templo. O terceiro nível de tentação é esse. O diabo, na tentação, ele sempre mostra um caminho mais fácil. Porque a Bíblia diz que o diabo levou Jesus e mostrou todos os reinos e disse, eu te dou todos os reinos se você se prostrar e me adorar. O que é que o diabo estava oferecendo? Jesus estava para começar o seu ministério. E foi através da sua morte, do seu sacrifício, do sangue derramado, que ele conquistou para si povos, línguas, raças e nações. A conquista do direito de salvação da humanidade passou pelo sacrifício de Jesus. O que o diabo estava oferecendo é, você não precisa sofrer para você ter, eu te dou aqui de graça. Jesus disse, eu sei para quem eu vi, eu sei o que Deus tem preparado, o que o Pai tem preparado por mim. Então aqui está uma grande lição, homens, não existe grandes conquistas sem grandes sacrifícios. Vitória sem luta é triunfo sem glória. Toda tentação do diabo quer mostrar um atalho para você chegar mais rápido a um lugar que Deus tem preparado para você. E é melhor você passar pelo processo do que você cortar caminho e atalhos. Não tenha pressa, Deus está te levando pelo caminho certo. Não diga que está demorando, Deus está te levando pelo caminho certo. Se não aconteceu, é porque Deus não quis que acontecesse ainda. Está demorando, mas é Deus que está fazendo. Está demorando um pouco mais, mas é porque Deus está preparando alguma coisa maior para a tua vida também. Então aguenta o tempo de Deus, porque a sua hora vai chegar. Abençoa quem está do seu lado, fala, vizinho, a sua hora vai chegar. Diga a alguém. Diga para alguém, diga para alguém, diga para alguém. Diga para alguém, aleluia. Eu não vou cortar caminhos, eu não vou pegar atalhos. Eu vou chegar na hora que Deus disse que eu vou chegar. Tem coisas que Deus está fazendo na minha vida agora com quase 50 anos que eu queria que Ele tivesse feito quando eu tinha 25, mas eu não estava preparado para receber. Foi bom eu ter esperado, foi bom eu ter aguardado, foi bom eu ter esperado o tempo de Deus. Vi muita gente atropelando o tempo de Deus e se arrebentando lá na frente. Você está indo devagar e vai falando igual Abraão Lincoln falava, eu ando devagar, mas eu só ando para frente. Eu estou indo, eu estou no caminho certo, eu sei para onde eu estou indo. Eu ouvi uma voz do céu, ninguém vai me tirar do caminho, e aquilo que Deus tem vai se cumprir na minha vida. Mas vem a grande pergunta, pastor, você falou sobre a tentação, como é que Jesus venceu a tentação? Está explícito no texto. Jesus venceu a tentação do diabo com a palavra. Observe que nós temos duas armas espirituais no texto, pastor André. Quais são? Consagração e palavra. Com a consagração, Jesus não vence o diabo. Com a consagração, Jesus subjuga a carne. Porque eu me consagro para vencer os meus instintos. Mas para vencer o diabo, eu uso é aqui nesse livro que está a resposta da vitória. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, aleluia. Ah, meu irmão, quando você estiver no deserto, conheça essa palavra, leia essa palavra, conheça o que está escrito, porque aqui está a chave da vitória. É isso aqui que derrota Satanás. Ainda é o livro de capa preta que vence Satanás. Aleluia.
E a Bíblia diz, o que é que eu falei? Afirmação, direção, consagração, tentação. E por último, a Bíblia diz que depois disso, o diabo sai e chegam os anjos. Afirmação, direção, consagração, tentação, renovação. Jesus está mostrando aqui que a gente passa por tudo, mas ninguém é de ferro. A vida não é só tentação, a vida não é só deserto, a vida não é só provação, tem também renovação. Para algumas pessoas que vieram aqui hoje, este é o tempo, esta é a noite de viver renovação de Deus. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. É luta daqui, é luta na família, é luta com o filho, é luta no casamento, é luta no trabalho, é luta na empresa. Deus preparou esse congresso de homens para dizer: os anjos estão chegando para trazer renovação espiritual. O diabo não vai ficar atacando. Tem gente que acha que a gente é super-homem, né? É só guerra, é só luta, é só batalha. E que, meu irmão, é luta, é guerra. Já encontrou um crente assim? Você encontra com ele na segunda-feira: e aí, meu irmão, como é que tá? Ele fala: estou na prova. E na terça você encontra com ele, você pergunta: irmão, como é que tá? Estou na batalha. E na quarta-feira você encontra com ele: irmão, como é que você está? Estou na moinha. Irmão, na quinta-feira você encontra com ele: como é que você está? Estou no vale. E aí os adjetivos e o vocabulário do pentecostal, ele é vasto. Só prova, só luta, só prova, só luta. Eu quero dizer para você, não é só luta, não é só prova. Tem dias também de renovação espiritual. Deus sabe como você entrou aqui. E tem gente que entrou aqui precisando de uma renovação espiritual. Ou eu queria que tivesse alguém que precisa, que levantasse uma das mãos aos céus aí agora. Aliás, não só levanta as mãos não, vai ficando de pé se você precisa de uma renovação. Pastor, é tanto ataque, é tanta calúnia, é tanta investida do diabo, é tanta força de trevas lutando contra a minha vida. Eu entrei aqui hoje precisando de reforço do céu, e os anjos chegaram. E o comentarista John Gill diz que eles trouxeram pão para Jesus, trouxeram palavras de conforto, semelhantes a: você vai vencer, você vai cumprir o propósito, o Pai confia em você. Tem gente que entrou aqui hoje para ouvir palavras de Deus que vão trazer renovação, e o diabo não vai te vencer nesse deserto, porque Deus vai renovar as suas forças, e você vai sair daqui hoje abençoado. Quem pode levantar as mãos aí? Levante suas mãos para o céu. Se você é batizado com o Espírito Santo, não tenha vergonha, abre a tua boca. Eu preciso sair daqui renovado, Senhor. Eu não sou um homem super espiritual. Eu estou no deserto, eu estou na prova. Eu preciso ser renovado, Deus. Alguém está sendo renovado aqui agora. Renovado com línguas estranhas. Renovado com força para continuar. Renovado no Espírito. Você vai sair daqui abençoado hoje. Oh, abra sua boca aí, querido. Glorifique a esse Deus. Glorifique a esse Deus. Glorifique a esse Deus. Glorifique a esse Deus maravilhoso que te trouxe, aleluia, para dizer que você vai ser renovado nessa noite. Ande comanara saia, ore manara canderrácia, ore mana quebre face omini candarai, tu me acandarabaceia, aremande face aramai, chui candarras. Não existe fórmula mágica, é renovação que vem do céu, é poder do Espírito Santo, é a glória de Deus. Nós precisamos ser renovados para continuar a nossa jornada, homens.